Torcedor do Flamengo, atenção máxima. O que vou revelar agora não é apenas mais uma fofoca de bastidores. O que você está prestes a ouvir pode ser o começo de uma das maiores reviravoltas do Mengão nos últimos anos. E, acredite, se você é daqueles que acha que já viu de tudo no futebol, prepare-se, porque essa história vai mexer com seu coração rubro-negro. Antes de eu contar tudo, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa sua opinião nos comentários, porque a partir de agora você vai ter informações que quase ninguém fora do ninho do urubu conhece. Nos corredores fechados do Flamengo, onde as conversas são sussurradas e os olhares dizem mais do que as palavras, algo muito sério aconteceu. Uma negociação que parecia simples, quase concluída, foi interrompida de forma brusca, deixando não só torcedores, mas também um dos jovens talentos mais promissores do clube completamente atônitos. Estamos falando de Matheus Gonçalves, o meia-atacante que, mesmo tão novo, já carrega nas costas a responsabilidade de ser considerado um dos futuros protagonistas do futebol brasileiro. Tudo começou quando as conversas entre Flamengo e Cruzeiro avançaram a tal ponto que havia, segundo fontes de dentro e fora do clube, uma espécie de palavra de honra entre os presidentes das duas instituições. No ambiente dos bastidores, essa palavra vale ouro. Era questão de tempo para o anúncio oficial, até que, subitamente, tudo mudou. O negócio que já estava praticamente sacramentado foi cancelado. E o detalhe mais impactante: Matheus Gonçalves só ficou sabendo disso ao vivo durante uma entrevista logo após uma partida do Brasileirão Sub-20. Imagine a cena. Minutos depois de defender a camisa rubro-negra em campo, o garoto recebe da boca de uma repórter a notícia que mudaria o rumo da sua carreira. Sem briefing, sem reunião, sem aviso prévio. Ele acreditava, até aquele instante, que estava prestes a fazer as malas rumo a Belo Horizonte. Segundo o próprio jogador, a informação que ele e sua equipe tinham era clara. BAP, presidente do Flamengo, e Pedrinho Lourenço, da SAF do Cruzeiro, já tinham apertado as mãos. E aí entra a parte mais dramática dessa história. De acordo com o setorista Fabrício Lopes, Matheus não escondeu a decepção e chegou a chorar ao saber que o clube havia voltado atrás. Chorar! Não por medo, não por fraqueza, mas por sentir que havia sido traído por um acerto que já considerava definitivo. O Flamengo, por sua vez, tenta explicar a reviravolta dizendo que a prioridade agora é negociar o jogador com o CSKA Moscou, da Rússia. Para a diretoria, essa opção é mais vantajosa financeiramente, mas a pergunta que ecoa é: vantagem para quem? Para o clube? Para os cofres? Ou para quem decide, longe dos gramados, qual será o destino de um jovem atleta? Enquanto isso, Matheus, que sempre se mostrou focado e profissional, carrega no semblante um misto de frustração e incerteza. E acredite, nos bastidores essa situação já está dividindo opiniões. Há quem diga que ele deveria engolir o orgulho e seguir vestindo o manto sagrado com a mesma dedicação. Outros, porém, afirmam que um jogador que sente que perdeu a confiança da diretoria dificilmente renderá o que pode. O momento não poderia ser mais delicado. O Flamengo vive uma fase de decisões pesadas, dentro e fora de campo. Pela Libertadores, a equipe de Felipe Luiz tenta manter a vantagem conquistada contra o Internacional, mas as falhas recorrentes no segundo tempo preocupam. Contra o Inter, contra o Mirassol, contra o Atlético MG, o roteiro se repete, um primeiro tempo dominante e um segundo tempo cheio de erros, de sustos e de tensão desnecessária. E é aí que a história de Matheus Gonçalves se conecta com o clima do time. Um elenco que precisa de estabilidade emocional, mas que, nos bastidores, vê um dos seus jovens mais promissores envolvido em um drama de negociação. Para quem está lá dentro, tudo isso pesa. Pesa no treino, pesa na concentração, pesa na hora de entrar em campo. O próprio Felipe Luiz reconhece que a queda de rendimento na etapa final das partidas é um problema que ainda não sabe como resolver totalmente. Ele cita as mudanças táticas dos adversários, o impacto psicológico e até a dificuldade de manter o mesmo ritmo depois de um primeiro tempo quase perfeito. Mas será que em meio a tantos ajustes e pressões, uma novela como essa envolvendo Matheus Gonçalves não acaba sendo mais um fator de instabilidade? E não pense que a história para por aí. Há quem diga que o Cruzeiro ainda não desistiu, que nos bastidores há uma insistência silenciosa, uma espera pelo momento certo para voltar à mesa. E que Matheus, apesar de tentar manter a cabeça no Flamengo, ainda vê a ida para a Raposa como o caminho mais desejado. Ele teria sido convencido de que em Belo Horizonte teria mais espaço, mais minutos, mais protagonismo.
Mas o tempo está correndo. A janela de transferências não fica aberta para sempre. E cada dia que passa sem uma definição aumenta a tensão. A torcida, por sua vez, já começa a se dividir. Alguns enxergam nele um futuro craque que não pode ser perdido de jeito nenhum. Outros acham que, se ele quer sair, que saia. E que a camisa do Flamengo deve ser vestida apenas por quem realmente quer estar aqui. Enquanto isso, o vestiário sente. O clima não é mais o mesmo. Amigos próximos tentam animar o garoto, mas a frustração é evidente. E a diretoria, mesmo sabendo do impacto emocional, mantém a posição. A prioridade é a negociação internacional. E eu te pergunto, torcedor, o que isso diz sobre o atual momento do Flamengo? Estamos falando de um clube que sempre se orgulhou de ser mais que um time, de ser uma família. Mas, nesse caso, o que pesa mais? O lado humano ou o lado financeiro? O que posso garantir é que, independentemente do desfecho, essa história vai deixar marcas. Se Matheus ficar, será preciso reconstruir a confiança. Se sair, ficará a sensação de que o Flamengo perdeu não só um talento, mas também a chance de mostrar que valoriza seus jovens de forma diferente. E, talvez, torcedor, quando olharmos para trás, vejamos que este momento foi um divisor de águas. Que a forma como o clube lidou com essa situação refletirá no futuro, dentro e fora de campo. Porque o futebol, no fim das contas, não é feito apenas de gols, títulos e taças. É feito de pessoas, de relações, de promessas cumpridas ou quebradas. Por isso eu digo, segura essa informação, porque ela ainda vai render. E quando o próximo capítulo dessa novela for escrito, você vai lembrar do que ouviu aqui primeiro. Se você ficou até o fim, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe a sua opinião nos comentários, porque a partir de agora você vai ter informações que quase ninguém fora do ninho do urubu conhece. O que deve fazer o Flamengo com Matheus Gonçalves? Negociar? Manter? Ou tentar reconstruir a relação? Essa é a pergunta que nos bastidores ninguém consegue responder com certeza. E, talvez, seja por isso que essa história esteja apenas começando.